tocou no meu coração, fizemos uma arte simples e divulgamos. Essa arte, ela ganhou aí mais de 35 mil visualizações, e pessoas de vários lugares vieram trazer alimento, água, roupa, que mais? Material de limpeza, de higiene pessoal e tantas outras coisas mais. Receberam tanta coisa, irmãos, tanta coisa, você não tem ideia, tanta coisa, mas tanta coisa, que nós abarrotamos um caminhão. O caminhão, para você ter uma ideia, querida igreja, preste atenção, o caminhão ficou barrado ali em Petrópolis, na balança, de tão pesado que ele estava, de tão abarrotado que ele estava. Ele ficou barrado, os fiscais estavam lá, iam prender o caminhão, iam segurar o caminhão, mas aí eles viram o que tinha dentro do caminhão, revistaram o caminhão, tudo donativo, roupa, alimento. Eles com a camisa do Metanoia, o motorista, os dois irmãos com a camisa de missões. Aí falou: para onde vocês vão levar isso? Nós vamos levar para Juiz de Fora. Aí mostrou a chamada, mostrou o slide que eu tinha feito. Aí os oficiais ali liberaram o caminhão. Um caminhão lotado, 3 picapes, a Kombi da igreja e mais alguns carros com a mala cheia. Deu mais de 20 toneladas de donativos. Foi a maior doação que a região ali recebeu, maior doação que a região toda recebeu, mais de 20 toneladas de donativos, tudo para a glória de Deus, a mão invisível de Deus sendo vista através da Pibisa, de outros pastores, do Metanoia Radical, a mão invisível de Deus sendo visível através de um gesto. Você doou, você orou, você não foi, mas a sua igreja foi. Os 3 pastores foram lá, e foi bênção demais podermos estar lá com aqueles irmãos. Lembra da igreja relevante? Que eu sempre tenho perguntado. Você se sente relevante nesse tempo? Amém ou não amém? Sinta-se relevante. Eu não posso ir, mas sua igreja não vai, então você é relevante, é sua igreja. Eu não vou, mas eu oro, então você é relevante, a sua oração é eficaz para aqueles que estão à frente, nessa linha, nessa linha de batalha, né, que é a frente, aqueles que estão à retaguarda, aqueles que vão à frente. Abra sua Bíblia, capítulo 11 de Lucas, são 3 versículos, a palavra do amigo importunador, ou em outra versão, a parábola do amigo importuno. Lucas 11, 5 a 8. Amém ou não amém? Diz assim o texto: a parábola do amigo importuno. Disse-lhes mais ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para lhes dar, por seu... Digo-vos que se não se levantar para dar-los por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Eu já preciso trocar de óculos, viu? Esse aqui está todo arranhado, de tanto que eu limpo, de tanto que eu suo, de tanto que eu boto a mão, e esse aqui está tudo misturado, Arleto. Mas eu estou vendo isso, já marquei um exame, um oftalmo, e estou vendo isso para trocar de óculos. A parábola do amigo
importuno ou importunador. Importunar, esse verbo importunar, você sabe o que significa, obviamente. Importunar significa incomodar, causar transtorno ou até constrangimento a alguém. Você é um amigo importuno? Você tem um amigo importuno? Você conhece alguém que é importuno? Ou você é, ou você tem, ou você conhece. O fato é que todos nós temos algo em comum com um amigo importuno. Ou nós somos esse amigo importuno, ou nós temos um amigo importuno, ou nós conhecemos alguém que é. Então, estamos dentro desse contexto. E o contexto dessa parábola parte de um pedido dos seus discípulos, os discípulos de Jesus, pedindo a Jesus que Jesus lhe ensinasse a orar, como João Batista havia ensinado os seus discípulos. Está logo no capítulo 11, esse mesmo texto, no capítulo 11, o versículo 1, diz assim, ó: de uma feita estava Jesus orando, olha o contexto, orando, o contexto aqui é oração, para você sintonizar nesse contexto. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou a orar. E qual foi a oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa os nossos pecados, pois da mesma forma como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Você conhece o Pai Nosso? O contexto aqui é a oração. Ato contínuo, Jesus dá essa explicação ao discípulo, ensina os seus discípulos a orar e conta essa parábola. Contexto é oração, não tem outro contexto. Então, na sequência vem esse ensino após o Pai Nosso. Jesus conta essa história de alguém que tinha um amigo e que esse amigo chegou em sua casa à meia-noite, incomodando-o, sem avisar. Você tem amigo que já chegou na sua casa sem avisar? E de repente tocou a campainha, é meu amigo, mas agora, está todo mundo rindo porque já aconteceu com vocês, né? Poxa, é meu amigo, mas agora que eu ia tomar um banho, agora que eu estou me preparando para deitar, agora que eu estou aqui tão de boa com a minha esposa, e esse amigo, agora? Mas isso acontece. Então Jesus conta uma história cotidiana, uma história que acontece com qualquer um. Tem um amigo que à meia-noite recebe o seu amigo que não avisou o que iria, tanto é que ele não tinha nem o pão para dar. E o que esse amigo que recebe esse amigo faz? Ele é amigo. Tipo assim, poxa, esse camarada chegou agora na minha casa meia-noite, mas ele é meu amigo, eu não tenho pão para dar a ele. Então eu vou na casa do meu outro amigo. O texto é esse. Eu não tenho para dar para esse amigo que chegou. Então eu vou sair e vou na casa do meu amigo e ele vai me dar. E ele chegou lá batendo, pedindo pão e falou assim, ó: eu recebi um amigo e eu não tenho nada em casa, você pode me dar 3 pães? Só isso, 3 pães. O que o amigo fala para ele? Isso é a hora? Isso é a hora de você vir na minha casa me pedir 3 pães? Eu já estou deitado com meus filhos e você vem na minha casa uma hora dessa para me pedir 3 pães? Aí ele insiste: o meu amigo chegou de viagem, ele está cansado, eu não tenho nada para dar para ele. Quer dizer, insistiu. Aí esse amigo que já estava deitado com os filhos falou assim: ó, eu vou te atender, para você não ficar me importunando. Eu vou levantar, as crianças estão dormindo, eu vou pegar o pão, os 3 pães e vou te dar. Esse é o contexto da história. Mas o que nós podemos aprender? A princípio, pela hora já adiantada, que este estava
sendo importunado. Aquele amigo que estava sozinho em casa de boa, talvez já até dormindo, de repente chega um amigo em sua casa. É uma importunação ou não? Por mais amigo que seja verdadeiro, sim ou não? Claro que é. Tem que abrir porta, tem que colocar uma roupa adequada para receber um amigo. Às vezes a casa não está tão arrumada assim. Você fala, logo agora que eu não varri a casa, logo agora que a minha casa não está tão arrumada, logo agora que eu não tenho nada na geladeira para oferecer. Esse amigo não tinha nada para oferecer. Irmãos, o que a gente aprende? Não é a amizade que está em jogo. Nenhum questiona a amizade, nem o que recebeu, nem o que saiu para ir atrás dos pães, nem aquele que foi incomodado, que já estava deitado com seus filhos. São 3 amigos aqui na história, 3 homens. Quem que você se vê na história? Aqui. Aquele que qualquer hora chega na casa do amigo, meu amigo, coloca água no feijão aí, tem pão aí, tem café. Aquele que recebe, que está sempre recebendo, aquele que não faz isso, mas sempre recebe esse tipo de amigo. Ou aquele que às vezes está em casa, com seu conforto, com seus filhos, tem tudo em casa e sempre chega alguém numa hora imprópria para pedir alguma coisa. Tem sal aí? Tem um café aí? Ô amigo, ô vizinho, tem açúcar? Tem um filé mignon aí? Tem gente que é mais abusado, tem amigo que é até ousado. Tem um churrasquinho aí? Quando é que você vai fazer um churrasquinho aí? Ensinos da parábola do amigo importuno. A primeira lição que eu aprendo aqui, que me salta aos olhos, que amigo é amigo. Irmãos, amigo é amigo. E se você tem amigo, por mais que ele se sinta importunado com algum pedido ou com alguma coisa que você faça, ele é seu amigo. Não deixe de pedir, não deixe de fazer, não deixe de ir por causa disso, porque senão você perde uma amizade, esfria, o tempo esfria. Esse amigo vai até sentir sua falta. Poxa, ele sempre vinha aqui em casa, tocava campainha, buzinava aqui com o carro, estava sempre aqui em casa, hoje não está mais. E se ele partir, você vai sentir falta dele. Poxa, aquele meu amigo sempre estava me pedindo um cafezinho. Você vai sentir falta desse pedido do amigo. Então, o que está em pauta aqui não é a amizade, é a hora, meia-noite. Não é a amizade, é a hora. Aquele que não tem nada, ele sai de casa. O texto não diz, mas eu imagino que ele enfrenta, meia-noite. Podia estar frio, podia estar chovendo, podia ter chovido, está cheio de lama. Ele não vê circunstância, ele deixa o amigo que chegou com fome e parte para a casa do outro amigo para pedir 3 pães, nada demais. O que são 3 pães? Ele não está pedindo dinheiro, não está pedindo, faz um pix aí para mim. Faz um depósito lá, não, ele está pedindo pão, e pão todo mundo tem. É isso. Mesmo diante de uma primeira negativa, esse amigo negou. Poxa, isso é a hora de você vir na minha casa? Eu já estou deitado com meus filhos. A primeira negativa. Aí ele insistiu, eu estou com um amigo na minha casa. Ele chegou de viagem, chegou de longe, e eu não tenho nada para servir. Aí esse amigo, caramba, eu vou dar os 3 pães, porque senão ele vai ficar insistindo aqui, ele não vai embora. O homem que desejava ser hospitaleiro com a sua visita e que não tinha os pães, e que só conseguiria fazer isso naquele momento à meia-noite, ele persistiu. Ele saiu de casa, ele foi na casa do vizinho, pediu e persistiu com o pedido. Meus irmãos, pensam comigo aqui, não quero ser repetitivo, mas esse amigo que recebeu, ele poderia dizer assim, meu amigo, eu não sabia que você viria, já são meia-noite, eu não tenho nada aqui. Olha, deita, toma um banho, dorme, e amanhã a gente toma um café, amanhã eu te sirvo um pão. Não seria justo também?
Mas ele não, ele fez mais, ele foi além. Então, seja amigo que vá além. Seja amigo que faz um esforço, que persiste pela amizade. Então, note que o homem não nega o pão. Ele fala assim: o momento não é certo, não é justo isso, estar deitado com as minhas crianças e você vir na minha casa, pedir 3 pães. Deus nos ensina aqui, meus irmãos, aqui tem um princípio aqui, ó. Deus está falando de oração, Jesus está falando de oração. Então Jesus nos ensina que a oração não deve ser deixada de lado. Você não deve desanimar de orar por qualquer circunstância. As coisas não acontecem, eu peço um emprego, o emprego não vem. Eu peço para abrir uma porta, a porta não abre. Eu peço para ser curado e eu não sou curado. Eu peço para meu filho voltar, meu filho não volta. Meus irmãos, é um princípio de oração. Deus está dizendo: não desista, ore, busque, insista na oração. Faça alguma coisa. Levanta, clame, busque. É um princípio. Jesus conta essa história para nos apresentar um princípio. Não podemos desanimar com a resposta. E às vezes Deus nos dá uma resposta. Naquele momento é não. Naquele momento é não. E nem sempre o não de Deus é definitivo. É não para aquele tempo, para aquele momento, para aquela hora. Então você não deve desistir, você deve persistir, porque Deus é o seu melhor amigo. E Ele nunca vai se sentir importunado com as suas orações. Por mais que a gente pense isso: eu estou importunando Deus aqui com a minha oração. Já pensou isso alguma vez? Poxa, eu tenho orado, Deus recebe tantas orações. Uma vez o Lega falou isso para mim: eu fico pensando em Deus. Tanta gente, 8 bilhões de pessoas desse mundo, a maioria no mundo evangélico, até quem não é, pede a Deus. Eu pensou, Deus recebendo o pedido de todo mundo? Não vou pedir isso para Deus não. Eu falei, pede, Ele é seu Pai, Ele é Deus, e Ele não vai ficar incomodado. E Deus não é a pessoa que fica computando, tem um computador, aí você já me pediu, isso me pediu, Deus, não, Deus é onisciente, é na hora, Ele é Deus, Ele não é uma máquina programada. Ele é Senhor, e Ele sabe do seu coração. Antes mesmo de você pedir, Ele já sabe o que você vai pedir. Mas aqui é um princípio: persista na sua oração. Segundo ensinamento que eu aprendo aqui e passo para vocês: nós precisamos fazer questão do que pedimos. Tipo assim, ele queria 3 pães, ele não queria nada mais do que isso. Ele não pediu leite, não pediu café, não pediu, pediu pães, 3 pães, o necessário, o básico para aquele tempo, para aquela hora, para atender um amigo que chegou de viagem. 3 pães. Não peça mais além daquilo que você acha que é o suficiente para você viver. Se Deus te der, é lucro. Eu peço o básico para Deus: Deus, que não falte o pão sobre a minha mesa, que não falte o ar para eu respirar, que não falte saúde física e emocional. Eu tendo ar para respirar, tendo água para beber e um pão para comer, eu estou satisfeito. O que vier, eu agradeço, porque vem além do que Deus, além daquilo que eu estou pedindo ou pensando. É óbvio que a gente tem sonhos, tem projeto, é óbvio que a gente tem pedidos, tem estratégias para receber, isso tudo é válido, mas peça mesmo, insista mesmo com aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Nessa parábola, não temos a ligação de que Deus deseja ser pressionado, tipo assim, você não tem que pressionar Deus para te dar, igual um amigo. Me dá 3 pães, poxa, isso é a hora, não vou te dar pão uma hora dessa, estou deitado, eu estou com as minhas crianças aqui. Isso ele falou antes de abrir a porta, porque o amigo bateu e ele falou, quem é? O texto não diz, mas se você for fazer uma exegese, aí a ideia é essa. O amigo que saiu para pedir o pão, ele bate na porta, e o pai com as crianças, amigo dele,
diz assim: quem está aí fora? Ah, sou eu, seu amigo. O que você quer uma hora dessa? Se é hora de você vir na minha casa, bater na minha casa, o que está acontecendo? Ah, eu só quero 3 pães. Mas 3 pães uma hora dessa? Sim, eu quero só 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho, não estou preparado. Ele insistiu, bateu na porta, falou o motivo, recebeu várias palavras, mas insistiu. Então aqui, Deus não quer que você insista para mover o coração dele, porque nada vai mover o coração de Deus se não tiver sinceridade no seu coração. Você não tem que pedir para mover o coração de Deus. Não, nós não conseguimos mover o coração de Deus. Nós conseguimos mostrar para Deus a nossa sinceridade e a nossa perseverança. Nossa perseverança. Então observe que na parábola apenas o momento é citado como um mau momento para o pedido. O pedido não é algo ultrajante, não é algo assim mirabolante, não é algo que ele não poderia fazer. Tanto é que ele fez, ele conseguiu fazer. Quando o amigo observa o quanto aquilo era necessário para atender um outro amigo, e ele olha para a persistência, o que acontece? Ele levanta, deixa as crianças e cede os 3 pães. Princípio aqui: você deve insistir, sim, perseverar, sim, na oração, porque Deus é seu amigo e Ele conhece o seu coração. Não desista no primeiro não, ou não desista no silêncio, porque às vezes Deus está em silêncio, você pensa que Ele esqueceu de você, mas quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando, Ele está te observando, Ele está te observando. Tem até uma música que diz que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está o quê? Trabalhando. Ele está trabalhando as suas expectativas, está trabalhando o seu caráter, está trabalhando o seu temperamento, está trabalhando a sua ansiedade. Deus está trabalhando você, não o que Ele vai dar, porque Ele tem todo o poder para te dar o que Ele quiser. Está trabalhando você, não é o que Ele vai te dar. O que Ele vai te dar, entenda bem, o que Ele vai te dar, Ele já tem. Às vezes o momento não é adequado, meia-noite não era a hora. Muitas vezes Deus quer ver em nós o quanto um pedido de fato é importante para nós, o quanto tem propósito desse pedido. Deus está fazendo você pensar, olha só, refletir. Poxa, eu estou insistindo tanto com esse pedido. Deus está fazendo você refletir, tem propósito nisso? Deus está falando, está trabalhando em você, para você pensar, por que Deus não está me dando? Que Ele é meu Senhor, eu sou fiel a Ele, eu o sirvo, meu coração é dele, e eu estou pedindo, por que Ele não está me dando? Reflita, por que Deus não está te dando? Talvez não seja a hora, talvez Ele queira mais insistência ou persistência de você, talvez Ele quer que você mude algumas coisas, porque o que você vai fazer com aquilo que Ele te der? Aquele amigo que foi em busca de 3 pães, ele sabia o que ele ia fazer com os 3 pães. O que você imagina, dentro do texto, o que você já discerniu que aquele amigo que recebeu os 3 pães, o que ele iria fazer com aqueles 3 pães à meia-noite? Fazer o quê? Atender a necessidade de um amigo que chegou em sua casa à meia-noite. O que você vai pedir? É para a mão de Deus se tornar visível para alguém? Olha a devocional de hoje. Quando nós ajudamos alguém, é a mão invisível de Deus. A mão invisível de Deus através da nossa. Como igreja do Senhor Jesus, o que nós estamos pedindo? Há 4 anos pedíamos um LED. Alguém pode pensar, mas um LED, um painel de LED, tanta coisa, meus irmãos. É para esse tempo, é para essa geração, é para esses pais que estão aqui, alguns já estão aqui em cima, para esses filhos que já nasceram, para essas crianças que estão vindo nessa geração, nesse tempo, já terem isso. Mas é a tecnologia, e Deus usa
todos os recursos. Lembra que eu falei que Deus usa o universo? Falei domingo de manhã, Deus usa o universo a nosso favor. Deus vai usar um painel de LED a nosso favor, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, para atender as demandas da igreja, com mais excelência na mensagem, nos hinos. Meus irmãos, pensa bem, se tem um painel de LED aqui, essa cortina sai. Sabe por que essa cortina sai? Porque com o painel de LED, você faz nele o que você quiser. Você coloca o tipo de cortina e a cor que você quiser no próprio painel. A gente pode mudar de cortina toda semana, cada domingo uma cortina diferente. Natal vai ter uma cortina de Natal. Dia de Páscoa vai ter um motivo de Páscoa. As peças, tudo no painel. Você pode fazer com o painel o que você quiser, não é só passar música para você cantar, não. O que você quiser fazer, o que nós quisermos fazer, a tecnologia está muito avançada. Tudo para a glória dele e para melhorar a ministração, a evangelização, a propagação do Evangelho de Deus. Amém ou não amém? Por último, eu aprendo aqui, nesse texto da parábola do amigo importuno, que haverá uma resposta aos que perseveram. Olha, você não tem que se constranger em pedir aquilo que aflige a sua alma. Você não tem que ficar constrangido a sentir mal, estou importunando Deus. Deus não vai se sentir importunado, porque o texto aqui está falando de oração. Jesus só usa uma história entre 3 pessoas para nos mostrar que Deus está superior a isso. O contexto aqui é oração. Então, haverá uma resposta aos que perseveram. E se nós perseverarmos na oração, nós vamos entender qual é a resposta de Deus exata para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Então, na parábola, o pedido feito inicialmente recebe uma resposta não, mas o fato de continuar pedindo, de explicar o motivo daquele pedido, de continuar buscando, de continuar argumentando com aquele amigo, com os 3 filhos que já estavam deitados. Nesse momento eu sinto que esse amigo do lado de fora está envergonhado. Poxa, eu estou constrangido, estou envergonhado, mas eu vim não por mim, olha bem, eu não vim por mim, eu vim por um amigo que chegou e deu o que comer. Mas esse amigo que está lá dentro, ele está me envergonhando, ele está me constrangendo, mas ele enfrenta tudo isso. Ele enfrenta a escuridão, ele enfrenta talvez o frio, ele vai lá fora, ele vai na casa do amigo, bate na porta, ele enfrenta qualquer coisa. E de repente está passando por algum momento de estar enfrentando ventos, enfrentando frios, enfrentando uma situação circunstancial difícil na sua vida, emocional, espiritual, conjugal, familiar, financeiro. Isso de repente está querendo tirar sua paz, tirar a sua persistência em orar. Persevere um pouquinho. Sabe por quê? Porque Deus está te vendo. Deus está olhando dentro do seu coração. Deus está vendo você e Ele quer ouvir você. Deus quer nos ver envolvidos com o nosso pedido em oração. Deus quer nos ver prostrados, porque às vezes você pede em pé, pede deitado, pede de qualquer maneira. Então Deus também quer uma posição sua. Deus quer que você se posicione. Você faz um pedido, daqui a pouco está mentindo. Você faz um pedido, daqui a pouco está comendo bolota na mesa do inimigo. Lembra da mensagem de domingo à noite? Da mesa do demônio, da mesa de Deus? Você faz um pedido para Deus, daqui a pouco você está se fartando das oferendas da mesa do mal, do maligno. Aí você tem que se decidir, você quer que Deus atenda o seu pedido, ou você quer estar na dúvida e vai ficar comendo na mesa do inimigo? Pare de comer na mesa do inimigo, pare de sentar na mesa do inimigo, persista, insista e peça a Deus aquilo que de fato vai edificar a sua casa, a sua vida, o seu casamento. Deus saberá
dar uma resposta adequada. Você acha que Deus é Deus de verdade, que sabe o que você precisa? Sim ou não? Então Ele é Deus e Ele vai te dar a resposta que Ele achar melhor. Pode ser sim, pode ser não e pode ser aguarde. Porque a resposta de Deus para nós é sempre boa, perfeita e agradável. E entenda isso. Para finalizar, Jesus finaliza a parábola explicando que atitude deve ter o crente em relação à sua oração com Deus. Mesmo texto, mesmo contexto, olha só, versículo 9, eu li do 6 a 8, né? Olha o 9, coloca aí para mim, ó, Jesus incita a orar. Jesus responde ao discípulo que queria aprender a orar como os discípulos de João. Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Jesus conta a parábola, tudo mesmo contexto, ato contínuo. Não tem outro intervalo aqui, ato contínuo. Aí Jesus diz, ó, por isso o quê? Por causa da história aqui, ó, da importunação, por causa do amigo importuno. Olha só, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Mais do Espírito Santo, mais presença, se encher mais do Espírito Santo, mais do fruto do Espírito Santo, a bondade, a longanimidade, a fé, domínio próprio, o amor, são 9 aspectos do fruto do Espírito Santo. É isso que o Pai Celeste está nos ensinando. Devemos perseverar nos pedidos que julgamos importantes para a nossa vida cristã e que tenha propósito aqui como irmãos, como filhos de Deus, nesse tempo chamado hoje. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Vamos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus, obrigado por essa noite de adoração, de louvor, de palavra lida, pregada e aplicada ao nosso coração. Aprendemos hoje, Deus, com a parábola do amigo importuno, que devemos continuar perseverante na nossa oração, que devemos continuar orando, buscando saber, conhecer de fato qual é a tua vontade para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, como servos do Senhor. Abra o nosso entendimento, abra o nosso cognitivo, abra, ó Deus, o nosso coração, para recebermos de Ti mesmo aquilo que estamos buscando, aquilo que queremos encontrar. Deus, em nome de Cristo, em nome de Jesus, abençoe Teu povo, abençoe a Tua igreja. A PIBIS é uma igreja relevante neste tempo. Eu louvo, bendigo, engrandeço e glorifico o santo nome do Senhor pela primeira igreja batista em Santo Aleixo. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja amada, uma igreja que ama, é uma igreja relevante neste lugar e neste tempo, e assim nós oramos, certos de que o Senhor está nos ouvindo e que todos os nossos pedidos serão atendidos segundo a Tua santa e boa vontade, porque a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. E oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode ficar de pé? Você pode dar um abraço a quem está do seu lado e desejar uma boa noite para ele? Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.